Salve a todas, salve a todos. 22 de dezembro de 2020. Poucos dias aí da comemoração natalina, né? Essa relação, comemoração natalina, solstício, muito marcante para cada um de nós. Tivemos no céu de ontem uma aproximação, uma conjunção que para muitos astrólogos acabam denotando de uma maneira muito significativa a vinda da era de Aquário. Aquário, como todos os signos, né, em especial os signos de ar, traz os seus elementos e seus aspectos positivos, os seus aspectos, vamos retomar como sendo negativos, e os desafios para nós, né? Saturno, um planeta duro, um planeta firme, um planeta de muita imposição relacionado ao passado, né? Ao karma, ao dever, ao tu deves e às cobranças. Júpiter, por um outro lado, um aspecto talvez mais bonachão, mais aberto, né? Mais benevolente, mais repleto de cornucópias, lado a lado, conjunção, em Aquário, que representa em muitos sentidos, em muitos aspectos, o futuro virá a ser, né? Então a gente tem aí uma marcação temporal. Eu estou muito fixado no tempo, né? Nesses períodos aí, mas traz uma marcação temporal muito interessante, porque temos Saturno, talvez a representação mais fiel do mapa do que se refere ao passado, ao ontem, ao que foi, né? E todas as cobranças e justiças que se fazem em cima disso. Júpiter, que é uma representação muito do presente, do agora, né, dessa abundância que chega e que a gente nem olha para trás para ver se foi por merecimento e nem olha para frente para saber se vai perdurar. Júpiter nos traz muito essa relação quase imprevidente mesmo de usufruir do que está sendo dado no instante, no momento. Me faz até recordar de Prometeu e Zeus, né? Prometeu é o previdente, Epimeteu, irmão de Prometeu, o imprevidente, o imprudente, e Zeus, essa relação de Zeus com Júpiter, tá? E Zeus, o rei dos deuses, que está ali nessa tensão, nessa disputa de ter sido passado para trás por um titãs, né? Não ter sabido calcular, prever, compreender o que viria depois. Mas enfim, isso daqui foi só uma viagem breve que eu fiz rapidamente. Hoje eu vou fazer, pelo que eu estou construindo aqui, pelo que estão me dando aqui, 2 viagens, 3 viagens, fazendo essas marcações. Primeiro, essa marcação temporal desses 2 planetas em conjunção em Aquário, que é o vir a ser, que é o futuro, que é o amanhã, que é o que nós esperamos, que é o que nós depositamos. Muitos de nós que aqui se encontram viemos como anunciantes dessa nova era, né? Eu me recordo da minha infância passado, Saturno. Me recordo da minha infância de desejar muito estar no Brasil
no terceiro milênio, porque éramos destinados a ser o país do terceiro milênio. Quando eu digo que a gente está em falta e que ainda nos falta muito a fazer, são essas perspectivas assim, né? Nós estamos mais próximos de ir embora do que necessariamente de fazermos, e ainda fizemos pouco. De modo geral, precisamos avançar muito socialmente, economicamente, pedagogicamente. Nós precisamos crescer bastante pensando nessa situação nacional, né, na qual estamos inseridos. E é difícil pensarmos esse crescimento. Estou aqui, gente, falando a princípio de uma leitura solta, não sou astrólogo, posso brincar de fazer isso. Desses marcadores temporais aí que nos foram dados, ou que nos foi dado no céu de ontem, né? Novamente, Júpiter, Saturno em Aquário. E é difícil irmos adiante, é difícil encontrarmos o melhor potencial de quem somos, se não resgatarmos, eu vou usar o termo bem saturnino, pagarmos ao Tribunal do Karma as dívidas que temos. E a gente tem muito medo de mexer nesse baú, a gente tem muito medo de retomar essas perspectivas muito opressivas, extremamente exploratórias, limitadoras, que nos habitam enquanto país e que nos modelam enquanto nação. Então temos, enquanto nação, esses predicativos da escravidão, da dizimação das culturas e dos povos indígenas. Então a gente tem um acerto de contas a ser feito, e é um acerto de contas nessa dimensão consciencial planetária. É difícil se apoderar das benesses jupiterianas sem fazermos esse resgate histórico necessário com as culturas matrizes também da nossa formação enquanto povo, né? A cultura indígena, a cultura africana. Estou aqui então pensando nesse primeiro modelo de Saturno, para trazer agora para esse presente nosso. Hoje aqui em BH teve uma manifestação, anti-vacina, anti-comunismo, anti-ditadura, anti uma série de coisas aí. Mentira, não é uma anti-série de coisas, quase coisa nenhuma. É um apelo mais, na minha leitura, tá? E isso é bom ficar claro, é um apelo mais individualista, de um certo aspecto egóico das dimensões leoninas nessa oposição a Aquário, né? Então, enquanto a gente tem Aquário, que nos dá um esboço para nos puxar em direção ao coletivo, ao social, ao comum, à res pública, aquilo que é de todos, nós teremos cada vez mais, ao que tudo indica. Ontem eu acabei vendo um pouco da live do Mestre Yubi, e ele faz essa marcação, acho que de forma maravilhosa, deve ter lá no site dele, do canal dele, deve estar gravado, se tiver eu coloco aqui, e aonde que ele esboçava esses lados assim também, né? Eu tô aqui pegando carona, trazendo para um contexto nacional, social, porque essas coisas nos movimentam muito, né? Como assim que a gente vai fazer um grupo, uma manifestação contra a vacina?
contra a vacina de uma doença que no Brasil está quase chegando à casa dos 190 mil mortos. Do que a gente está falando, o que a gente está defendendo. E, ao mesmo tempo, junto, porque às vezes se atrela e está difícil cada vez mais fazer o distanciamento, o desmembramento de uma coisa só, uma coisa é 1 bilhão de outras, né? Esse pessoal traz muitas marcações de um apoio político a um cenário um tanto quanto mais retrógrado, conservador. Tudo isso convivendo aqui, né? Então, quando a gente traz Júpiter e as benesses que Júpiter nos oferta, é complexo, porque parece que tem um grupo que deseja que permaneça o acesso a essas benesses apenas a alguns poucos e não se importam, pelo menos teoricamente, de privar todos os demais para que ninguém tenha. Eles, a princípio, parece que é preferido ninguém ter, a eu ter que dividir, e fazem defesas políticas, sociais, econômicas, espirituais, muito nessa perspectiva da meritocracia, dessa individualidade exacerbada, e vão por um caminho assim. Talvez eu esteja misturando também, mas é uma só apreensão, uma leitura. Tem diversos outros colegas que fazem a leitura oposta, então a gente fica muito relativamente à vontade, porque tem condições expressivas, infelizmente, para todos os gostos. O infelizmente aqui, não pela multiplicidade nem pela variedade, mas é porque a gente poderia estar rumando para esse aquário, para esse novo, para esse porvir. E não chegaremos a ele sem antes fazermos a distribuição dessas benesses atuais para todos. É o resgate mesmo desse passado. É o compromisso mesmo com esse passado. Eu acho que não sairíamos, nem nós brasileiros e nem nós enquanto cidadãos planetários, entendemos mal o processo pandêmico, entendemos mal esse processo no qual estamos inseridos, se não virmos cada um de nós a responsabilidade que nos é pedida. Ou seja, antes de chegarmos a esta era de aquário, precisamos fazer um retorno, ou melhor, uma prestação de contas muito severa, muito austera, muito estruturada, muito qualificada, muito mensurada, muito saturnina. Com todas essas ancestralidades, com todos esses esbanjamentos que também foram feitos. Então a ideia inicial era só mencionar um pouco disso, trazer essa ideia desse alinhamento que nos desperta e nos traz o rompante de um novo, né? Mas é um novo que vai necessitar a transformação de velhas estruturas, de velhas concepções que temos e trazemos cada um de nós. Avançaremos muito pouco aqui, trazendo novamente para nós brasileiros. Avançaremos muito pouco em rumo a essa destinação, a este vir a ser, a este Brasil, país do futuro, ou o país do terceiro milênio, se não
lidarmos com os nossos racismos, os nossos machismos, as nossas homofobias, as nossas transfobias, a esse nosso lado mais conservador. E o conservadorismo, infelizmente, em nosso país está associado ao que se tem de mais nefasto e ao que se tem de mais exploratório. O nosso conservadorismo quase nunca está associado às conquistas do bem-estar social, da melhoria para o outro. O nosso conservadorismo enquanto nação, ele está atrelado sempre à distinção, à discriminação, à separação, à casa grande e à senzala, a casa grande e o prostíbulo, a mulher para casar e a mulher para trepar, o filho macho, que pode ser até estuprador, né? Ou como rogou um aí outra vez, ele preferia ter um filho bandido a um filho homossexual, né? São essas marcações que o conservadorismo muitas vezes em nosso país está atrelado. E caminharemos coletivamente, porque isso é aquário, para uma marcação social mais equilibrada, mais aquariana no seu apelo positivo, se não fizermos as distribuições das benesses Júpiter, que têm que ser feitas, ou precisam ser feitas. E é aqui que eu vou, dar um salto bacana para falar de Emicida e Amar Amarelo, né? Preciso de fazer esse salto. Eu vi recentemente o documentário e é imperdível para a gente compreender muito um tanto dessa transição, compreender muito um tanto dos diálogos que ele coloca ali, compreender, enfim, talvez esse possível horizonte que está sendo trazido. Vamos lá, brincar um pouco disso.